Bom dia, seus lindinhos e lindinhas. Deus abençoe o nosso dia, que hoje seja mais um dia de rompermos e avançarmos diante daquilo que o Senhor, Ele já tem liberado sobre a nossa vida. Todo mundo acordou bem? Melhor do que ontem? Eu estou. Melhor do que ontem. Hoje meu ouvido, ele ameaçou a doer. Aí eu me perguntei, Deus, o antibiótico não tá funcionando. Vocês acreditam, gente, que meu ouvido hoje ameaçou a doer? Esse aqui? É, desse jeito. É isso. Bom dia, povo lindo. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que a graça e a paz esteja no nosso coração, que a gente possa caminhar em direção àquilo que o Senhor, Ele já tem liberado sobre as nossas vidas. Afastei uns dias, de volta, senti falta. Seja bem-vinda de volta, Meire. Deus abençoe a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor já fez. Estamos ao vivo. Pronto. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia? Mandei mensagem no grupo, mas ainda não chegou, agora chegou. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigada por mais um dia, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor sobre a nossa vida e por tudo que o Senhor já tem feito. Nós te glorificamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o nosso Deus e glorificamos porque o Senhor é. Nesta manhã, Pai, que seja mais um tempo reservado, que seja mais um tempo precioso para nós aprendermos com a Tua Palavra, aprendermos com tudo aquilo que o Senhor já tem liberado sobre as nossas vidas. Queremos Te agradecer, Pai, pelo fôlego de vida, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram e elas são as causas de não sermos consumidos. Obrigado por tudo isso. Pai, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, todo o nosso ser. Leva mesmo os nossos pensamentos cativos ao Senhor, que o Senhor tenha liberdade de moldar os nossos pensamentos, moldar o nosso caráter e nos tornar cada dia mais semelhantes a Ti, Pai. Deus, eu quero entregar o coração de cada um dos meus irmãos aqui presente, irmãos que ainda vão entrar, irmãos que já entraram e saíram, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, com toda sorte de bênção, que o rio de água viva possa mesmo ser liberado sobre a vida de cada um desses, Pai. Deus, que nós tenhamos ânimo, que nós tenhamos força, a alegria, paz, domínio próprio, para romper e vencer o dia de hoje. Fique à vontade no nosso meio, fala conosco por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Que o Senhor possa mesmo guardar cada coração, cada vida que aqui chegou, que o Senhor disponibilize anjos aí ao seu redor para te livrar de todo mal, para te guardar de todo o levante das trevas contra a sua vida, que você possa mesmo viver nesse momento aquilo que Deus ele separou para nós, em nome de Jesus, amém? Pega aí seu cafezinho, seu chá, seu chimarrão, não sei qual que é a sua escolha, a minha é cafezinho. Bíblia, vamos lá em Deuteronômio, capítulo 10. Ontem nós falamos do capítulo 9 e revimos aquele momento onde Moisés ele fala para o povo aquele cenário repetido sobre o bezerro de ouro. Ele fala da desobediência do povo. Tô calçando meia, gente, tá muito frio.
A minha meia. Bom dia, Vinícius da Cruz. Deus te abençoe. Pronto, agora eu tô confortável e quentinha. Porque se eu ficar com meu pé gelado, eu já tô gripada. Vai ficar pior. Ontem nós lemos Deuteronômio capítulo 9. Hoje nós vamos para Deuteronômio capítulo 10. Abre lá comigo. A versão que eu vou ler é na NVT, tá bom? Se você gosta de acompanhar, abre lá comigo então na NVT. Se você está em alguma Bíblia digital que dê para alterar a versão. Naquela ocasião, o Senhor me disse, corte 2 tábuas de pedra. Só lembrando, nós paramos ontem no capítulo 9, no momento em que Moisés está ali repetindo para aquele povo, falando o seguinte, olha, Deus fez a gente ver um episódio onde ele me pediu para subir para o Monte Sinai. Ele me deu mandamentos e estatutos que era para vocês guardarem. E no período que eu ainda estava lá em cima no Monte Sinai com o Senhor tinha me dito que vocês tinham se corrompido. Ontem eu falei muito sobre a questão de nós nascermos com uma configuração para adorar a Deus. Nós temos dentro de nós a necessidade de adorar. E quando essa adoração ela é colocada, posta em lugares errados, nós acabamos levantando ídolos no nosso coração, ocupando o lugar de Deus. E aí ele vai falar assim, olha, isso levantou a ira de Deus. Foi um momento onde que Deus ele se ira contra aquele povo que ele tinha tirado da terra lá do Egito. E ele fala, como vocês se corromperam tão rápido? Como vocês conseguiram? Sabe, como que vocês tiveram esse dom de levantar tão rápido um outro ídolo para adoração? E aí Deus fala que vai acabar com aquele povo, que vai destruir eles. E Moisés fala, Deus não acaba com eles não. Aí Moisés desce. Na hora que Moisés desce e vê o povo adorando o bezerro de ouro, Moisés vai falar assim, eu vou matar vocês. Sabe, Moisés já vem ali com aquela fala também de por que vocês fizeram isso? E Moisés passa 40 dias ali sem comer, sem beber, pagando o preço para que Deus mudasse de ideia e não destruísse o povo ali de Israel. E ele fala, Senhor, não destrói eles não, porque se você destruir, Deus, o que o povo lá do Egito vai falar? Vai falar que o Deus é ruim, o Deus que tirou eles de lá é ruim porque tirou eles de lá para matar eles no deserto, que o Deus deles não deu conta de sustentá-los. E ali Moisés ele começa a argumentar e interceder por aquele povo, e Deus não mata aquele povo. Mas é um povo que provocava muito a ira de Deus. Então, pontos importantes, trazendo aplicação para os dias de hoje. Dentro de nós existe sim um DNA que quer adorar alguma coisa, e se isso for colocado nos lugares errados, nós vamos entristecer o Senhor e provocar ira. Uma coisa que Deus não suporta é a idolatria. Deus não suporta a idolatria. Então toma cuidado você que é apegado ao seu carro, à sua casa, aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa, sabe? Porque aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida vai provocar a ira do Senhor. E aí toma cuidado para Deus não tirar, sabe, isso de você, né? Já vi acontecer. Então, às vezes você não tá ali adorando um santo, você não tá adorando uma imagem, mas você tem colocado outras coisas no lugar de Deus dentro do seu coração. Toma cuidado com isso, tá bom? E aí é nesse cenário que nós terminamos o capítulo 9. Entrando no capítulo 10, Moisés começa a falar, naquela ocasião, qual ocasião? Na ocasião onde Deus falou que ia acabar com aquele povo, e ali Moisés intercede e Deus não acaba. Naquela ocasião, ele está dizendo, o Senhor me disse, corte 2 tábuas de pedra como as anteriores, faça também uma arca de madeira e suba no monte para encontrar comigo. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que você despedaçou. Em seguida, coloque a tábua na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Subi no monte levando as tábuas na mão. Mais uma vez o Senhor escreveu os 10 mandamentos na tábua e entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado no meio do fogo, no dia em que vocês se reuniram no pé do monte. Então virei-me, desci do monte e coloquei as tábuas na arca da aliança.
que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Vamos fazer uma parada aqui agora nesse primeiro bloco, e você vai escrever assim: as consequências de fazer as coisas conforme a minha vontade. Por quê? Quando Moisés desce do monte e ele vê o povo adorando o bezerro, Moisés pega as tábuas que Deus tinha escrito, os 10 mandamentos, e ele quebra. E aí as tábuas despedaçam. No primeiro momento, gente, tá travando só para algumas pessoas ou tá todo mundo tá travando a imagem? Me conte. Conte para mim. Tá travando para todo mundo? Robertinha, de repente, sai da live e volta de novo para ver se melhora. Ei, Raíssa, bom dia. Bom dia, Taninha, sua linda. Olha, a consequência da gente fazer as coisas de acordo com a nossa cabeça. A primeira vez que Moisés ele recebe os mandamentos de Deus, Deus entrega para ele a pedra, ele segura a pedra e Deus escreve. Nesse segundo momento, ele quebra as pedras e Deus fala assim: tudo bem, não vou matar o povo mais. Então, dessa forma, vou aqui restabelecer a minha aliança com esse povo. Moisés, você vai pegar agora 2 pedras, como a da primeira, você vai construir ali uma arca de madeira de acácia e você vai subir porque eu vou escrever os 10 mandamentos de novo. E agora Moisés, ele tá subindo, mas ele tá subindo pagando preço. Ele tá subindo pagando o preço de uma desobediência, porque Deus mandou ele quebrar as alianças. E aí agora ele vai ter que subir. E sabe lá quanto tempo gastava para subir o Monte Sinai? Mas ele tá pagando preço agora. Tem coisas que Deus já liberou sobre a sua vida, e aí você acaba entrando por portas que ele não tinha para você, entrando em lugares que ele não te pediu, não te solicitou para entrar ou fazer, que você vai acabar pagando um preço de não ouvir a voz de Deus, um preço de desobediência, e isso existe, né? Ontem eu falei que aquele povo estava entrando na Terra Prometida não era porque eles eram bons, não tinha nada a ver com a justiça que eles carregavam, o fato deles serem justos ou muito mais. Não vejo isso, sabe que nós vamos herdar alguma coisa da parte de Deus por justiça, por sermos bons. Não existe isso. Mas existem consequências que elas vêm por conta de desobediência e pecado. Não sei como você tem levado a sua vida, mas toma cuidado para você não quebrar as tábuas que o Senhor já escreveu, sabe? Por ira, por raiva. De repente você chega em casa e aí a situação na sua casa não tá legal, e aí você começa a gritar, você começa a alterar aí o seu tom de voz e brigar por situações pequenas que não precisava você quebrar as tábuas. Entende o que eu tô querendo dizer? Às vezes nós ficamos irados com o que estamos vendo e queremos quebrar as tábuas da lei. Queremos quebrar aquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. E depois nós vamos colher consequência desse lugar. Por quantas vezes já vi pessoas que acabam quebrando o retrovisor do carro de raiva e rebenta o espelho com a mão. Em momento de raiva, vai lá e faz. Depois vai ter que comprar outro espelho. Depois vai ter que comprar outro retrovisor. Sabe? Não vai adiantar essa ira, não vai adiantar a raiva. Então é melhor a gente aprender a controlar o nosso coração e caminhar debaixo daquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Versículo 6. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jacã e viajaram para Moserá, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida, viajaram para Gudigodá e de lá para Jotbatá, terra com muitos ribeiros. Nessa ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estarem diante do Senhor, a fim de servi-lo e de pronunciar bênçãos em seu nome.
Essas são as responsabilidades até hoje. Por isso os levitas não têm porção alguma de terra como herança entre seus irmãos israelitas. O próprio Senhor é a sua herança, conforme o Senhor seu Deus lhe prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte, na presença do Senhor 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor ouviu minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse: levante-se e siga a viagem, e guie o povo para que entrem e tome posse da terra que eu jurei dar aos seus antepassados. Vemos aqui Deus levantando, estabelecendo os levitas. Os levitas são aqueles que cuidavam das coisas do Senhor. Enquanto eles estavam ali no deserto, a missão dos levitas era carregar a arca, montar e desmontar o tabernáculo. E assim eles iam. Eles cuidavam apenas das coisas do Senhor. Tudo que envolvia os itens do tabernáculo, a montagem e desmontagem do acampamento, eram os levitas que faziam. E ele vai dizer: até hoje é assim, os levitas são os responsáveis pelos sacrifícios, pelos holocaustos, por manter ali a linhagem sacerdotal. Era eles que cuidavam das coisas do Senhor. Não concordo quando a gente fala na igreja: os levitas são os que cantam. Não concordo, porque para ser levita tem que vir da tribo de Levi. Então esse termo ele acabou ficando dentro da igreja, mas não é levitas. Levitas eram aqueles que cuidavam das coisas do Senhor, tanto dos utensílios, de tirar e remover cortina, e não tem nada relacionado com os ministros de louvor. Entende? Não concordo com essa questão de chamar ministro de louvor de levita, porque levita foi um povo levantado da tribo de Levi para cuidar das coisas de Deus no período onde que Deus ali fez a travessia daquele povo do Egito para a terra prometida. Então ele levanta naquele momento os levitas, vindo da tribo de Levi. Tem alguém aqui que na igreja chama assim, nesse termo, usa esse termo para mencionar os ministros de louvor, as pessoas que estão cantando na igreja de levita? Tem? Não concordo. Não concordo. Prosseguindo, aqui ele vai falar sobre essa escolha, né, dos levitas e a missão deles de servir. E vamos aqui agora para o próximo bloco. Acho que hoje vai dar para fazer o 10 e o 11. Na minha, sim. Conta lá pra eles, Dani, que tá errado. Ou senão você pergunta assim: por que vocês chamam de levita? Antes não tinha adoração. É isso mesmo. Então não usa mais o termo levita. São ministros de louvor, mas levita é todo um povo escolhido da tribo de Levi para servir na casa do Senhor. Tem uns cantores que levista. Eu não concordo com esse termo mais usado, levita. Vamos lá para o versículo 12. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema ao Senhor, o seu Deus, que vive de maneira agradável e que o ame e sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E tem algumas traduções que quando você vai pegar de todo o seu coração, de toda a sua alma, significa a expressão de todo o seu muito, com todo o seu entendimento, com tudo que você entende. Sirva ao Senhor, viva de maneira agradável, obedeça sempre os mandamentos e decretos que o Senhor, que hoje Ele lhes deu para o seu próprio bem. Quando alguém pergunta, o que o Senhor Ele espera de nós? Falo que o Senhor Ele não espera nada, mas o mínimo esperado, né? Quando a gente olha para a vida de cada uma das pessoas, é que as pessoas sirvam ao Senhor de uma vida, vivendo uma vida que agrada ao Pai. Dessa maneira, o que o Senhor espera de nós? Que vivamos de uma maneira agradável a Ele, que amemos Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, obedecendo os seus mandamentos. E aí a gente volta no resumo, entre lei e graça. Lei, você ficava no ponto: aquilo que eu não quero que faça a mim, não faço com o meu próximo. Graça,
Aquilo que eu quero que faça a mim, faço ao meu próximo. É isso que o Senhor espera de nós. Que vivamos de modo que agrade a Ele. Versículo 14. Veja os mais altos céus e a terra e tudo que nela há. Tudo pertence ao Senhor, o seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los e escolheu vocês, descendentes deles, entre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submeta-se a Ele de coração e deixe de ser teimosos. Olha isso aqui, gente. Isso aqui vale para muita gente em tempo atual. Deixem de ser teimosos. Sabe, obediência tardia é desobediência. Aquilo que Deus já te solicitou, aquilo que Deus já te pediu para poder fazer, faça. E faça com alegria. Pois o Senhor, o seu Deus, é sempre Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ontem, o esposo de uma das minhas mentoreadas, fez a pergunta, o que eu achava de pessoas que fazem promessas para a vida? E aí agora, lendo esse texto, eu começo a pensar nisso. Olha, o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus poderoso e temível. Não mostra parcialidade, ele não vem ali defendendo um lado, um ponto, ele não quer segurar a opinião dele com um povo só. E ele não aceita suborno. Tem muitas pessoas que gostam de fazer, o termo que ele usou foi penitência. O que você acha de pessoas que pagam penitência? Pagam penitência, eu falei promessa, Deus, se você tirar o meu filho dessa enfermidade, nunca mais eu como carne na vida. Deus, se você fizer isso com a minha casa, eu vou dar a cesta básica pro resto da vida. Eu acho que isso é uma moeda de troca muito, muito feia, sabe? O Senhor, ele não aceita suborno. Se a gente acreditasse nisso e que isso fosse uma verdade, a gente acreditaria que quando a gente quisesse algo de Deus, é só oferecer outra coisa que Deus vai aceitar. O nosso Deus não é um Deus que aceita suborno. Aí você pode falar, Raira, mas o meu filho, ele foi salvo depois que eu falei com Deus que eu pagaria uma promessa. Eu vou falar assim, olha, eu prefiro viver uma vida reta diante de Deus, uma vida agradando Ele em todos os detalhes, jejuando em todo o tempo, orando todos os dias, buscando a palavra dEle em todos os instantes, do que em um período pequeno eu virar para Deus e falar assim, Deus, eu faço isso se você me der isso aqui em troca. Não vejo Deus dessa forma. E pode ser que muitas crianças são salvas, muitas famílias resolvam as suas situações, mas pela graça e misericórdia de Deus. Não porque você está oferecendo alguma coisa para Ele. Porque aqui Ele fala, o nosso Deus não aceita suborno. Se eu viro, por exemplo, para Laís e falo assim, Laís, eu vou te dar para o resto da vida gasolina para você colocar no carro se você fizer isso para mim. Isso não é um suborno? Faça para mim e eu vou te entregar de volta. Não, eu vejo mais relacionado à fé. Sabe? Talvez você vai fazer uma promessa, isso demonstre a sua fé. Tenha fé que se o Senhor quiser, Ele vai mudar a opinião dele acerca de uma situação. E Ele vai mover para que aquela situação se resolva. Mas eu não sou a favor de pessoas que vêm querendo pagar penitências, promessas e entregar mais coisas para o Senhor. A não ser que você vai entregar para consagrar a sua vida. Por exemplo, você vira para Deus e fala assim, Deus, quero consagrar a minha vida ainda mais. Vou separar a minha vida ao Senhor. A partir de hoje não tomo mais café. Deus sabe que tomar café para você talvez seja algo assim muito importante. Tipo, para mim, muito precioso tomar café. Eu amo tomar café. Então, se eu viro para Deus hoje e falo assim, Deus, eu nunca mais vou tomar café porque eu quero aperfeiçoar a minha vida ao Senhor. Eu estou fazendo uma consagração a Deus e não estou pedindo nada em troca. Consegue me entender? Não estou pedindo nada em troca. Eu estou falando com Ele que eu vou me privar de algo por amor a Ele. Aí tudo bem. Mas falar, tipo, Deus faça isso e me dê aquilo? Não. Não acho que funcione.
Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupa. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Tema ao Senhor, o seu Deus, e sirva e não se apegue, e apegue-se a ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dele. Somente ele é o seu Deus, o único digno de louvor, aquele que por vocês fez milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Gente, eu sempre fiquei com uma dificuldade quando eu lia Deus fazendo uma promessa para Abraão. E Deus fez a promessa para Abraão e disse, de você eu farei uma grande nação. E eu sempre falei, Deus, um homem velho, como que o Senhor vai cumprir uma promessa dele ser tão numeroso? Uma coisa é, se Abraão tivesse aí seus 30 anos e aí começasse a procriar. Naquela época vivia muito, né? Então, você colocar assim, nossa, ele tem 12 filhos. Aí esses 12 filhos tem mais 12, cada um 12. Rapidinho prospera. Mas Abraão, ele tem 2 filhos, Ismael e Isaac. Aí de Isaac levanta, né, se cumpre a promessa. Isaac vem, Esaú, Jacó. De Jacó vem todas as 12 tribos e Esaú tem mais, né? Porém, a gente vê as menções somente sobre Jacó. E eu vejo que quando o povo está saindo do Egito, passados-se 400 anos, sai em torno de 15 mil pessoas. Eu falo assim, como que o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos? Vê sua vida no tempo de hoje. Se eu olho 10 anos atrás, 10 anos atrás eu nunca me imaginaria vivendo o que eu tenho vivido hoje. Sabe? Eu olho para a Raira, eu não vou falar da de 22, mas a Raira de 24 anos, coitada dela. Sabe que dó que eu tinha da Raira de 24 anos. Sem sabedoria, muito aparecida, gostava de chamar atenção, amava ser o centro das atenções das coisas, com uma necessidade de aprovação absurda, sabe? Controladora, órfã. Eu fico assim, meu Deus, eu nunca imaginei estar no lugar que eu estou hoje, vivendo as coisas que eu tenho vivido hoje. E eu pergunto, como? Somente Deus para fazer as coisas serem diferentes na nossa vida. Quando deixamos, né, o Senhor entrar na nossa vida e fazer da nossa vida a vontade dele, mudando a nossa mente, o coração, comportamentos, tudo se torna diferente. Tudo se torna diferente. Basta entregar para o Senhor a nossa vida e falar, Deus, faz o teu querer. Penso que não somos merecedores de nada. Não procuro Deus para pedir, só para agradecer. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Não vejo problemas em compartilhar com o Senhor e apresentar a Ele as suas causas, porque Deus ele ama ser participativo na nossa vida. Mas há uma diferença daqueles que participam Deus querendo a opinião dEle, querendo ajuda dEle, daqueles que só querem os benefícios que Ele pode dar. Não tem problema você querer algo da parte de Deus, mas desde que você não viva somente nesse ponto de pedir. Vamos lá ler o 11, rapidinho? Amem o Senhor seu Deus e obedeça sempre o que Ele exige. Seus estatutos, decretos e mandamentos. Lembrem-se de que hoje não falo a seus filhos que nunca experimentaram a disciplina do Senhor, o seu Deus, e nem viram a grandeza, a mão forte do seu braço poderoso. Eles não viram os sinais, os atos poderosos que ele realizou no Egito, contra o faraó e toda a sua terra. Não viram o que ele fez com os exércitos egípcios, os seus cavalos, carros de guerra, como ele afogou-os no Mar Vermelho. Enquanto perseguiam vocês, eles os destruiu e até hoje não se recuperaram. Seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto até chegarem aqui. Não viram o que ele fez em Datã e Abirão,
filhos de Eliabe, descendentes de Ruben, quando a terra abriu a boca no acampamento israelita e os engoliu, junto com as famílias, tendas e todos os seres vivos que pertenciam a eles. Vocês, porém, viram com seus próprios olhos que o Senhor realizou todos esses atos poderosos. Portanto, versículo 8, ele vai falar sobre a bênção que acompanha a obediência. Portanto, obedeçam a todos os mandamentos que hoje eu lhe dou, para que tenha força para avançar e conquistar a terra da qual estão prestes a tomar posse. Aí vem o se. Se obedecerem, terão vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, aos descendentes dele, uma terra que produz leite e mel com fartura. Pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, onde plantavam as sementes e faziam valas de irrigação com o pé, como uma horta. A terra da qual em breve tomarão posse é uma terra de montes e vales, com chuva em grande quantidade. Terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida continuamente todo ano. A diferença, sabe, de caminharmos debaixo da vontade de Deus e caminharmos por baixo da vontade própria. Não sei se vocês têm testemunhos para contar, mas eu tenho vários de provar que viver debaixo da vontade de Deus é 1000 vezes melhor do que viver debaixo da minha vontade. Porque as coisas, quando o Senhor está no controle, elas fluem de maneira que nós não sabemos explicar. Você pergunta como, onde, por que isso aconteceu? Sabe, você fica assim, como isso aqui? Mas é porque quando Deus está no controle, o trabalho é todo dele. Nós desfrutamos. Ele está dizendo para aquele povo, vocês vão entrar em uma terra para desfrutar, porque eu tenho cuidado de tudo. Ao contrário da terra do Egito, onde vocês tinham que se esforçar para que as plantações dessem certo, para que a terra produzisse fruto. Não, aqui não vai ser dessa forma. Então há uma diferença. Se você está labutando demais, está pelejando demais, você precisa orar e procurar entender de Deus se de fato essa porta veio dele ou não. Porque as portas que vêm de Deus para a nossa vida, elas fluem como um riacho. Elas fluem como fonte de água viva, sabe? É constante, é sem esforço, é leve. É tanto que quando a gente olha para a nossa vida com Cristo, a nossa caminhada servindo ao Senhor, é uma caminhada leve. Se começa a ficar pesado, nós precisamos parar e recalcular a rota, porque com certeza estamos fazendo coisas que o Senhor não nos pediu. Porque Ele fala, meu jugo é suave, gente. Meu fardo é leve. Jugo, a madeira posta em cima do pescoço. O jugo dele é leve. O fardo que ele coloca em cima do jugo é suave. Ou seja, vocês dão conta de carregar. Se você não está dando conta de carregar, pode ser que você esteja pegando coisas além que o Senhor não te pediu. Tem um vídeo na internet que é muito pontual, sabe? É de Deus falando assim, as pessoas chegando no céu, depois da volta de Jesus e Jesus gritando, por exemplo, João Pedreiro, João Pedreiro. Aí não chega ao João Pedreiro. E aí tá assim, não, o João aqui é advogado. Não, mas eu separei o João para ser pedreiro. Já viram esse vídeo? Ele vai falar, Ana missionária. Não, a Ana não foi missionária, a Ana foi médica. Aí vai perguntar, Gabriela, advogada. Não tem Gabriela advogada. Tem a Gabriela que ficou do lar. Sabe? E eu achei forte a vez que eu assisti esse filminho. Por quê? Porque as pessoas elas estão muito mais interessadas em fazer o que elas querem. Em fazer o que tem na minha cabeça e pronto, acabou. Eu não quero saber da opinião de Deus. Isso está errado, sabe? Nós precisamos buscar em Deus em todas as coisas que vamos fazer. Sabe? De viver a dependência de Deus nos mínimos detalhes, de obedecer os pequenos comandos de Deus. Ontem, eu perguntando para uma das minhas alunas, eu virei para ela e disse, você é dependente de Deus? Ela disse para mim, sim, em tudo. Eu sou dependente de Deus em todas as coisas, Raira. Eu falei, e você pergunta para Deus se é para você comprar uma roupa?
Você pergunta para Deus se é para você fazer uma viagem ou não? E ela foi ficando muda. E aí eu ri da cara dela, que eu falei, tô vendo o seu nível de dependência de Deus. Não pergunta a Deus pra nada. O fato de você ter dinheiro faz com que, se você quer, você vai lá e compra. Você não pergunta pra Deus se é pra fazer a viagem ou não, porque você tem o dinheiro pra fazer. Você não pergunta pra Deus se é pra você comprar aquela roupa ou não, porque você tem dinheiro pra fazer. Enquanto você ora e os seus pedidos para Deus, a sua oração para Deus, são coisas que o dinheiro pode resolver, que ele pode pagar, você não está precisando de Deus, está precisando de dinheiro. Entende? E o nível de dependência, ele se mede pelas opiniões que você pede a Deus durante o seu dia. Deus, ele não quer ser participante somente quando você decidir a pessoa com quem você vai casar, ou se você deve ou não mudar de cidade. Mas Deus, ele quer ser participante com a comida que você vai fazer, com a água que você vai tomar, com as compras que tem que colocar dentro da sua casa e em todas as coisas. Ela me respondeu prontamente: Raira, eu sou dependente de Deus em tudo. Eu não vivo sem Deus. Eu não levanto sem agradecer a Deus. Eu falei, você está confundindo. Isso aí é fé. Isso aí é crença. Isso aí não é dependência. Dependência é você obedecer fielmente cada comando de Deus. Há semanas retrasadas eu falei com ela da mentoria que era para ela andar sempre com um biscoito no carro, uma moedinha, para abençoar. Nós estávamos falando sobre servir. E aí eu falei, olha, faz isso. Aí ela falou, Raira, você não vai acreditar. Eu fiz o que você falou. Eu coloquei notas no carro de R$2 trocada para abençoar pessoas no sinal. E aí, quando eu tava no sinal, tinha um rapaz parado, eu dei ele R$2 e ele tava segurando uma criança no colo. Meu filho no banco de trás escutou a criança falando assim, não tem um biscoito? E aí na hora eu falei assim, nossa, por que eu não comprei o biscoito e deixei no carro? Vocês conseguem me entender? Sabe, vai ter pessoas que não conseguem ouvir a voz de Deus, vai ter pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus e não vai obedecer, mas correto é aquele que ouve e obedece. Porque do que adianta você ouvir a voz de Deus e não obedecer os comandos dele? É desobediência da mesma forma. Eu ontem fiz essa mesma pergunta sobre um bolo. Deus me mandou provisão para eu comprar 2 e ainda um pouco mais. Sabe, às vezes a gente não entende os propósitos de Deus, mas nós precisamos obedecer. Levanta-se, gente. Um povo que é temente a Deus, obediente ao Senhor. Uma vez eu escutei uma história. A história era a seguinte: uma pessoa dentro do mercado, dando volta no supermercado, querendo se matar. E tipo assim, atordoada. Atordoada, vou me matar. E Deus falando, não se mata. Não se mata. E a pessoa falou assim, ó, só não vou me matar se você levantar alguém e manifestar com o sinal. E o sinal que eu quero é alguém vai ter que dar uma cambalhota dentro do supermercado. Se você levantar alguém para dar uma cambalhota dentro desse supermercado, eu não me mato. E aí, uma outra moça fazendo compra, ela escutou a voz de Deus e Deus falou com ela assim, dá uma cambalhota dentro do supermercado. Tipo, vira uma estrelinha, né, dentro do supermercado. Ela, Deus, não tem como. Como dentro do supermercado eu vou virar uma estrelinha? Sabe? Não tem como. E Deus vira que agora deu uma cambalhota dentro do supermercado. A pessoa foi lá, deu uma cambalhota no meio do supermercado, todo mundo olhando pra cara dela, a outra pessoa começou a chorar e não se matou. Por quê? Porque de um lado tinha alguém questionando a Deus. Você tá aqui, Deus? Você tá aqui? Se você tá, se manifesta. E do outro lado tinha alguém sensível à voz de Deus. E Deus falando, eu preciso de você. Faz o que eu tô te pedindo. Faz o que eu tô te pedindo. E Deus não explica. Uma das coisas que nós não vamos entender, nunca Deus não explica. Porque se Ele explicasse, as coisas se tornariam mais fácil. Imagina se Deus vira pra você e fala assim, filha, me dá uma cambalhota dentro do supermercado, porque tem alguém que tá querendo se matar e diz que só não vai se matar se alguém der uma cambalhota. Aí rapidamente você vai lá e dá uma cambalhota. Mas Deus não explica, Ele só pede. Então obedeça a voz de Deus quando Ele falar com você assim, vai lá, pega uma garrafa de água, tira o rótulo dela e coloca dentro do seu carro. Até você chegar num lugar onde vai ter alguém pedindo um pouco de água. E aí você vai entregar uma garrafa pra alguém e a pessoa tava lá tipo assim, Deus, se o Senhor existe, alguém vai me dar uma garrafa sem rótulo. E aí você vai falar, nossa, poxa vida, eu fui resposta
de Deus para esse tempo. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. E eu vou te falar, Deus é especialista em pedir coisas que vocês não imaginam. Do tipo, coloque uma caneta na cabeça. E você tem que colocar. Amarre uma fita no seu braço. Saia com um pé de um sapato e outro pé de outro sapato. Já escutei um testemunho, esse é de uma pessoa conhecida, que pediu uma prova para Deus. Ela estava muito na dúvida sobre o casamento. E ela falou com Deus assim, Deus, eu não vou casar. E estava próximo do casamento e ela falou, não vou casar, como é que eu vou fazer para desmarcar esse casamento? E aí acabou que foi andando as coisas e foi. Chegando no dia do casamento, ela falou, Deus, se o Senhor não me responder hoje, eu não vou casar. Ela disse que pronta, arrumada com vestido de noiva, ela falou assim, eu preciso de uma resposta. Eu preciso passar por uma rua e eu quero ver uma sequência de carros amarelos estacionados. E ela falou que na hora que ela passou numa rua, a sequência de carros amarelos estacionados. Tô te falando, gente, eu chego a arrepiar contando esse caso. Porque aconteceu. Tá entendendo? Deus, ele vai trabalhar com muitas coisas que são loucas para esse mundo. Mas quem não acredita em Deus, quem tem problemas com o ceticismo, sabe, de não conhecer Deus, você precisa pedir prova para Deus. Peça prova para Deus e Ele vai se manifestar. E peça provas absurdas. Ele vai se manifestar. Se Ele conhecer o seu coração. Por curiosidade não vale. Não adianta você sair de casa hoje falando assim, Deus, eu quero ver agora o seu extraordinário. Me mostra alguém andando com a mão no chão. Sabe, não adianta. Deus vê o coração. Por várias vezes já pedi experiência para Deus, Deus não fez nada. Porque Ele sabia que se Ele me mostrasse ou se Ele não me mostrasse, a minha fé permaneceria a mesma. Peça ao Senhor experiências e viva aquilo que Deus já tem liberado. Mas, para isso, de um lado precisa ter pessoas que obedecem para que Deus ele possa cumprir o propósito dele na vida de cada uma das pessoas. Esse do supermercado eu amo falar, porque é extraordinário. Você seria a pessoa que daria uma cambalhota no supermercado? Se a resposta for sim, eu quero te dizer, Deus pode contar com você. Se a resposta foi não, Deus não pode contar com você. Por que você está querendo viver as maravilhas de Deus se Ele não pode contar com você? Deus pode contar com você para Ele colocar uma enfermidade na sua vida e você passar glorificando o nome dEle e no final as pessoas reconhecerem a bondade dEle sobre a sua vida? Ou você vai ser a pessoa que no momento da enfermidade vai questionar e vai falar um tanto de coisa para Deus? Do tipo, Deus não existe, Deus me abandonou. Sabe, tem pessoas que Deus pode contar, outras não. Obedeça, portanto, à voz de Deus. Vou ler mais 3 parágrafos. E aí eu termino a nossa live. Combinado? Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhes dou, e se amarem o Senhor seu Deus, estou lá no versículo 13. E servirem a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, Ele mandará chuva de estação própria. As chuvas de outono, de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais, produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para os animais de vocês e terão alimento com fartura. Mas tenha cuidado, não deixe seu coração ser enganado e levado a se afastar do Senhor e adorar os outros deuses. Se fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu, reterá a chuva e não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo vocês serão removidos de toda parte da terra. Gravem essas palavras no coração e na mente. Amarre nas mãos, prenda na testa como lembrança. Ensine os seus filhos, converse a respeito deles quando estiver na casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Escreva nos batentes da porta, nas casas, nos portões, para enquanto o céu permanecer acima da terra, você e seus filhos prosperem nesse chão que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que lhe dou. Ame o Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e apegando-se firmemente a Ele. Então o Senhor expulsará todas as nações diante de vocês, e embora elas sejam muito maiores e mais fortes, vocês tomarão posse da sua terra. Todo lugar em que puserem os pés será de vocês. Suas fronteiras se estenderão até o deserto, ao sul até o Líbano, ao norte do rio Eufrates, a leste do mar Mediterrâneo, a oeste.
Aonde quer que forem, em toda a terra, ninguém será capaz de lhes resistir. Pois o Senhor, seu Deus, fará povos se apavorarem e temerem a você, como lhe prometeu. Vejam hoje, lhes dou a escolha entre a bênção e a maldição. Esse versículo é clássico, né? É um versículo clássico que fala: eis que coloco entre vocês a bênção e a maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem o mandamento do Senhor, seu Deus, se afastando do caminho e adorando deuses que não conheciam. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra, da qual em breve vocês tomarão posse, pronuncie a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Esses dois montes ficam a oeste do rio Jordão, na terra dos cananeus, que vivem no vale do Jordão, perto da cidade de Gilgal, junto aos carvalhos de Moré. Vocês estão prestes a atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Quando conquistarem e estiverem vivendo nela, tenham cuidado de cumprir todos os decretos e estatutos que hoje lhes dou. É isso que o Senhor está falando. Se vocês me obedecerem, as bênçãos se estenderão sobre a vida de vocês. Portanto, entretanto, todavia, se vocês não obedecem, não tem bênção sendo derramada sobre a vida de vocês. E aí? É você que escolhe. O que você quer? Você quer bênção ou você quer maldição? Eis que coloco as duas diante de você. Você que escolhe. Outro dia eu estava lá na comunidade e eu perguntei para uma pessoa que estava trabalhando, vendendo droga: você quer sair dessa posição? Você quer mudar a sua vida? E a pessoa falou comigo assim: não. Mas você está bem? Estou. O que ele quer escolher? Ele quer escolher a maldição. E infelizmente o caminho de quem segue esse caminho de drogas, de crime, de marginalidade, tudo isso, é o mesmo caminho. Ou termina em morte ou termina em prisão. Quem escolhe é ele. Entende? Você tem a opção agora de escolher o que você quer. Você quer viver as bênçãos de Deus ou as maldições? As maldições. Minha conjugação hoje tá boa, não. Me tira uma dúvida. Jesus aboliu alguma lei dos 10 mandamentos? De forma alguma. A palavra de Deus ainda diz, quando a gente chega nos evangelhos, o povo vai falar assim, vai questionar muito o que Deus fazia. Por exemplo, Deus estava ensinando na sinagoga no sábado e ele é questionado o tempo todo. As pessoas queriam pegar Jesus descumprindo a lei para ter o que apontar. E Jesus o tempo todo falava assim: eu não vim para quebrar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Entende? Jesus, ele cumpre toda a lei. E o fato dele ter cumprido toda a lei, ele tem agora, com a morte e ressurreição dele, há uma mudança de sacerdote. Antes era um sacerdócio e a gente cumpria toda uma lei. Mas quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Hoje nós não seguimos fielmente os 10 mandamentos para chegar no céu. Nós não cumprimos a lei para ser salvo. Mas nós hoje vivemos debaixo da graça. Jesus já fez isso por nós. Mas, Raira, não precisa então olhar mais para os 10 mandamentos? Bem errado. Por quê? Porque os 10 mandamentos, gente, vai continuar cumprindo em Jesus. Porque a pessoa pergunta: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele vai falar assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e ame o seu próximo como você foi amado. Aí você pega os 10 mandamentos. O que fala nos 10 mandamentos? Vai falar sobre você honrar o nome de Deus, sobre você honrar o seu pai e sua mãe, sobre você não matar, sobre você não roubar, não olhar a mulher do próximo. Não. Tudo isso envolve o seu amor com o seu próximo. Então, automaticamente você cumpre a lei. Entende? Mas hoje não tem aquela questão: descumprir a lei e você morto. Conseguiu entender, minha irmã? Não tem isso. Jesus não vem para abolir nenhuma lei. Muito pelo contrário. Ele cumpre a lei e ele torna o padrão mais elevado. Não sei se você estava aqui nas lives anteriores, falei muito isso esses dias, mas a lei, quando você pega um resumo da lei, a lei vai falar o seguinte: aquilo que você não quer que faça com o seu próximo, aquilo que você não quer que faça com você, não faça com o seu próximo. A graça vai falar: aquilo que você quer que faça com você, faça com o seu próximo.
A lei te pede, não faça o mal. A graça vai falar, faça o bem. Entende? É isso. Tem alguém nos assistindo que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e gostaria de fazer isso essa manhã? Se você quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, escreva nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você se desviou do caminho e hoje você quer voltar, você escreve: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar pela sua vida. Quem está aqui pela primeira vez, escreve primeira vez, deixa eu te conhecer. Tem 2 perguntas aqui, vamos ver. Tem essa pergunta. J. Sobrar. É isso? Tá certo o seu nome? Perguntou: se os padres leem e estudam a Bíblia, por que alimentam e estimulam a adoração, a imagem, comércio? Não, crença, fé. Os padres, pessoas católicas, têm uma outra crença, uma outra fé. Embora eles creiam no mesmo Jesus, eles creiam no mesmo Deus, eles têm 9 livros a mais na Bíblia deles e eles acreditam que sim, pessoas que fizeram uma trajetória, digamos assim, santa na Terra, têm algum poder de interceder, alguma coisa nesse tipo. Entende? Mas é a crença, eles acreditam dessa maneira, por fé. Mari, seja bem-vinda. A palavra diz: se com seu coração você crer e com sua boca você confessar, você será salvo. Sem confessar, não tem salvação. Mão no coração, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, que essa palavra possa mesmo permanecer no dia de hoje em nosso coração. Que ela possa produzir os frutos na estação própria, frutos saudáveis, Pai. Nos ensina a ser obediente ao Senhor, nos ensina a entrar por um caminho de bênção, nos ensina a ser sensível à Tua voz e aprender com aquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Papai, manifesta o Teu querer, nos coloca na Tua agenda, nos deixa ser participante daquilo que o Senhor está movendo e fazendo em nome de Jesus. Nós Te amamos e queremos provar isso em obediência. Nos ensina a viver de uma maneira que Te agrada, a sermos sábios, a Te amar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Abençoa cada lar, abençoa cada família, cada pessoa que aqui esteve, passou e ainda está, Pai. Que a bênção dos céus sejam derramadas sobre a vida dos meus irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu oro. Amém. Que Deus Ele abençoe a sua vida, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Em nome de Jesus. Viu? I love you. Eu amo vocês. E não é pouco. Já sabe, né? Se alguém virar pra você e falar, não te amo, você não é amada, diga, mentira, a Raira me ama. É isso. Passam todos um excepcional dia. Teve uma irmã que perguntou, Raira, como funciona a mentoria? Me chama no direct que eu te explico melhor, tá? A mentoria, ela chama Meu Eu em Deus e o nosso propósito é fazer você se descobrir dentro de Deus, na sua melhor versão, para que você possa fluir naquilo que Ele te chamou para poder fazer, tá? Beijo! Fiquem com Jesus.